tua filha. Oh Deus, a tua serva nessa noite é tão somente um instrumento do Senhor. Então vem, Pai, vem sobre a tua noiva. Nos dá agora reverência para ouvir a tua palavra. Nos dá, ó Deus, calma no coração para ouvir a tua voz essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a Deus por estar aqui. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz, muito grata a Deus, em primeiro lugar, mas também muito grata aos pastores dessa igreja, dessa casa, por essa oportunidade. E eu queria convidar vocês para a gente ler o Salmo 46. O Salmo 46 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor. Um salmo, Senhor, que nos inspira, Senhor, a ter confiança em Ti, Senhor. Ó Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, o que o Senhor quer falar nos dias de hoje, Pai. Amém. Então, esse salmo é um salmo que fala de guerra, mas ele também fala de confiança em vitória. E não sei se os irmãos perceberam, por 3 vezes ele fala em refúgio. E eu queria compartilhar com os irmãos por que esse salmista, o filho de Corá, ao escrever esse salmo, fala de refúgio. O filho de Corá, ele tinha um contexto que da criação, Deus criou a cidade de refúgio. Deus deu ordem primeiro a Moisés, que Moisés criasse 3 cidades de refúgio, e que depois, em Josué, quando eles acabassem de herdar as terras prometidas, teriam mais 3 cidades de refúgio. E aí começa essa criação das cidades de refúgio. Foi o próprio Deus que quis criá-la. E está lá em Números 35. Vamos ler, irmãos? Números 35. Em Números 35, fala das cidades, pois que darei, versículo 6. Números 35, versículo 6. Das cidades, pois que darei aos levitas, 6 haverá de refúgio. Então, aqui eles começam a criar as cidades de refúgio. Primeiro vão ser 3 cidades. E para que serviam essas cidades? O próprio Senhor, ele habitava no meio dos filhos de Israel.
E Deus tinha dado os mandamentos para aquele povo e também tinha dado os estatutos para que eles pudessem conviver socialmente, porque aconteciam coisas, né? Às vezes podia acontecer um acidente, alguém podia ter um dano de vida, apareciam estrangeiros no meio dos filhos de Israel e precisava ter uma cidade para refugiá-los. Então, por esse motivo, o Senhor cria essas cidades para acolher o homicida que matasse alguém involuntariamente. Por exemplo, trazendo aqui para os nossos dias, você está no trânsito dirigindo e sem querer você atropela alguém e essa pessoa morre. Você não queria, você não saiu de casa para matar ninguém. Foi involuntário, aconteceu alguma coisa. Se fosse lá naquela época, tinha um vingador de sangue e ele poderia acabar com a sua vida, sendo que você era inocente, que você não tinha saído de casa para matar ninguém. Então, um dos motivos do Senhor ter criado essa cidade de refúgio foi para proteger esse tipo de crime involuntário. Por exemplo, naquela época eles trabalhavam cortando madeira, e aí se um machado caísse da mão dele e ele atingisse a vida do outro irmão, ele ia perder a vida também, porque naquela época existia a lei do olho por olho, mão por mão, dente por dente. E assim o Senhor criou essa cidade de refúgio para livrar o inocente do vingador de sangue, que acabaria com a vida, e também para proteger quem estivesse ali como estrangeiro. Essas cidades foram tão importantes que elas citaram em 4 livros do Antigo Testamento, né? Êxodo, Números, Deuteronômio e no livro de Josué. E essas cidades tinham um nome, né? Então, as primeiras 3 cidades foram Bezer, Ramote e Golã. Bezer quer dizer fortaleza. Ramote quer dizer exaltado. E Golã quer dizer gozo ou exílio. E depois, lá em Josué, mais 3 cidades. Quedes, que quer dizer lugar santo. Siquém, que quer dizer ombro. E Hebron, que quer dizer comunhão. E essas cidades foram criadas por Deus para proteger essas pessoas. Então aqui, quando o filho de Corá escreve esse salmo, e ele diz, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ele sabia muito bem do que ele estava dizendo, porque ele viu os seus pais tendo que se refugiar, ou ele viu algum parente dele tendo que se refugiar para se ver livre desse vingador de sangue. Abrindo um parênteses aqui, eu sou neta de um refugiado, um italiano que veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E o meu avô, quando ele precisou vir para cá, ele tinha medo. Eu lembro quando era pequena, minha família me contava que ele tinha medo de alguém aparecer e fazer ele voltar para a Europa, né? Ele veio da Itália, que lá estava acontecendo uma guerra. Essa cidade de refúgio não era assim. Foi Deus que a criou. E Deus fez de maneira que quem conseguisse chegar até lá se sentisse seguro, protegido, se sentisse livre para tentar viver de novo. Assim como Deus, ele vivia no meio dos filhos de Israel, a misericórdia de Deus vivia nessa cidade de refúgio. Estava presente lá através da proteção que aquele lugar poderia dar para quem precisasse. Então é importante a gente saber que refúgio em Deus nos protege, nos fortalece, nos dá a oportunidade de receber misericórdia de Deus e de viver. E não como a gente às vezes quer se refugiar, para se esconder, porque a gente está com medo. Não é esse refúgio. O refúgio de Deus é maravilhoso. E Deus também criou refúgio para o nosso tempo, que é através do Senhor Jesus. Nós podemos nos refugiar em Jesus Cristo. Porque a cidade de refúgio, ela possibilitava alcançar misericórdia. Livrava era só você chegasse lá e o ancião daquela cidade o deixasse ficar,
o vingador da morte não entraria lá. Ele não tinha como entrar, a cidade era forte, era protegida. Está aqui, sempre que você lê na Bíblia, Bezer, Ramote, Golã, Siquém, Hebron, são cidades fortes, elas eram protegidas. E assim é com a gente em Cristo. Também encontramos salvação, misericórdia. E o vingador, o mal, não pode tocar as nossas vidas, porque estamos refugiados no Senhor, seguro nele. Então, isso fala sobre a cidade de refúgio. Agora, sobre o Salmo 46, ele nos fala de proteção, ele nos fala de presença e nos fala do poder de Deus, que pode nos livrar, um poder de Deus que é capaz de acabar com a guerra, como está escrito aqui. A guerra que esse salmista conhecia era a guerra de carro de fogo, de lança, mas nós aqui nesse mundo vivemos outros tipos de guerra. Guerras de tecnologia, guerras de pandemia, de vírus, de economia, de política. Quais são as guerras que a gente vive? A gente pode parar para pensar. Tanta coisa para acontecer, daqui a pouco vai entrar o ano de 2022 e ninguém sabe como vai ser. E nós devemos buscar refúgio no Senhor. Então, onde está o nosso refúgio? O nosso refúgio está nesse Senhor que nos livra desse vingador da morte, porque esse vingador existe ainda nos dias de hoje, que quer acabar com a nossa vida. E no Senhor a gente encontra proteção. Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro. E não é socorro que chega depois, não, é socorro bem presente. É socorro na hora. Não é aquele socorro que quando a gente sofre acidente tem que esperar o socorro chegar, não. Esse é bem presente na nossa vida. Graças a Deus por isso. E temos também a presença do Senhor. O Senhor está o tempo todo presente, irmãos. Ele estava presente com os filhos de Israel. Ele estava presente nas cidades de refúgio através da sua misericórdia. Ele não podia habitar no meio de sangue, do crime, mas a misericórdia dele habitava, porque todos somos preciosos para Deus. E então aqui o salmista fala que ele não temerá, mesmo que ele veja a terra se dissolver, diante de tsunamis, terremotos, furacões. Ele não vai temer, porque ele sabe quem é o Senhor. E nós? Como nós reagimos diante das notícias que recebemos? Diante das nossas frustrações? Como que estamos reagindo? Em meio a desordens aqui da natureza, ele disse, portanto, eu não vou temer. Eu não vou temer porque o Senhor é o meu socorro, bem presente. E aqui o salmista também fala, né, que o Senhor é presente na vida dele. Há um rio que flui vida eterna, águas vivas. E a gente sabe que esse rio é o Senhor Jesus também. O Senhor dos exércitos está conosco. Não importa a guerra que estamos vivendo, seja uma guerra de tecnologia, de qualquer jeito. As guerras hoje em dia às vezes não são desse jeito, mas Deus fala que Ele põe fim à guerra. E o Senhor fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele fala que Ele é Deus, não sou eu falando que Ele é Deus, e já não é mais o salmista falando que Ele é Deus. É Ele mesmo falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Irmãos, coitada da nação que não exaltar esse Deus, né? Que dá fim, dá termo à guerra, tudo que Ele criou. E o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E nós temos uma aliança com Jesus, o Emanuel,
o Deus conosco, o motivo pelo qual nós podemos ceiar, ter comunhão uns com os outros. Esse é o motivo. O Senhor Jesus, na nova aliança, na aliança do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Deus é poderoso para nos proteger. Deus é poderoso para nos livrar de situações do mal, para nos sustentar em todo o tempo. Não sei se vocês sabem, mas a igreja é um lugar de refúgio em Deus. Esse lugar é uma fortaleza do Senhor. Aqui nesse lugar existe socorro bem presente. Ainda que nós não vejamos, existe socorro nesse lugar. A igreja é um lugar de refúgio, irmãos. A comunhão é um lugar de refúgio. Não sei se vocês sabem o que quer dizer comunhão, mas comunhão tem a ver com ter algo em comum e união. E o que nós temos em comum nessa mesa, senão o Cristo, que morreu para que nós tenhamos vida? Nós éramos como essas pessoas que viviam e precisavam de refúgio. Somos essas pessoas. Se a misericórdia do Senhor, o sangue do Senhor se apartar de nós, nós seremos consumidos. E aqui o Senhor traz para a gente, através de uma aliança que Ele fez, de vida eterna. Não morreremos, nossa alma não morrerá, irmãos, porque somos espírito também. E onde tem sido o nosso refúgio? Onde nós temos nos refugiado? Precisamos nos refugiar no Senhor, nesse socorro que é bem presente, nessa palavra que é viva, que é eficaz. Eu vou pedir vocês também para abrir em Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, no versículo 18. Diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos no que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui diz que o Senhor conquistou por nós livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Conquistou vida, irmãos, vida em abundância. Se lá na cidade de refúgios, quem ia para lá encontrava ombro, o Senhor disse que Ele troca o nosso fardo que está cansado. Ele é a nossa fortaleza. Na lei, era olho por olho. Era vida por vida. Aqui não. Na nova aliança não é assim. Encontramos misericórdia quando Deus é nosso refúgio. Encontramos uma segunda chance. Basta nós encontrarmos Jesus pelo caminho a cada dia da nossa vida e nos refugiarmos nele. Não nos refugiarmos no ombro do amigo. Quando a gente entende que a igreja é a noiva de Cristo e que essa noiva é para a gente ajudar a construir e não para a gente usar essa noiva. A gente entende o que é a mesa de comunhão, o que o Senhor Jesus faz quando Ele parte o pão para nos revelar as coisas do nosso Pai, para nos trazer vida, vida no que pode estar morto, vida numa situação difícil.
a vida no Senhor. É isso. E eu queria agradecer ao Senhor por poder recorrer ao Senhor e sempre buscar a sua presença, que é socorro bem presente. Obrigada, Senhor, pela sua presença, por sempre estar conosco. Aleluia. Nós vamos cear essa noite. Porque se para alguns a cruz parecia vergonha, se para alguns a cruz parecia uma humilhação, se para alguns a cruz parecia o fim, para nós a cura é esse refúgio, essa cidade refúgio. O sangue que foi vertido naquela cruz foi o sangue que nos garantiu, Andréia, que nós teríamos esse refúgio para recorrer. E é com essa consciência que nós vamos nessa noite cear. Nós vamos cear nos lembrando que por causa do corpo de Jesus Cristo que foi partido ali, Cássio, nós temos uma cidade refúgio até o dia de hoje. Nós não temos mais uma lei que vai nos banir, Jennifer, se nós estivermos vivendo um conflito interno. Nós não temos mais uma lei que vai nos banir se a gente cometer um erro ou pecar. Mas nós temos uma cidade refúgio em Cristo Jesus, que nos abriga de nós mesmos, que nos abriga e nos purifica de todo pecado. E é nessa consciência de que existe uma cidade refúgio na cruz do Calvário, é que nós vamos cear essa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Vitória para nos ajudar a servir a ceia com o cálice e o pão, e quero convidar a nossa irmã Rafaela para nos servir a ceia com a uva. Você que é batizado vai cear com o cálice e vai cear com o pão. Você que ainda não é batizado, a mesa do Senhor é para você também. Você vai cear com a uva, declarando que Ele é a sua semente. Mas todos nessa noite vamos lembrar a cidade refúgio que Jesus inaugurou para nós na cruz do Calvário.